Aleluia. Deus é bom em todos os momentos. Pode tomar o teu assento, em nome de Jesus, amado. Aleluia. Queridos, nós hoje estamos aqui porque nós estamos a celebrar a ressurreição de Cristo. Amém. Quem crê na ressurreição de Cristo? Quem crê em Cristo encarnado? Quem crê em Deus encarnado, em Jesus Cristo? Quem está aqui por causa de Jesus? Então, amados, apesar embora nós estamos num clima de chuva, mas isso não pode impedir você, nem eu, para que nós possamos celebrar Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitou, Ele vive, e Ele está colocado à destra do Pai, Ele está assente à direita do Pai. Então nós temos motivos para celebrar Jesus, e nós temos apelidado o nosso culto de domingo como um culto de celebração, adoração e louvor. Amém, povo de Deus? Então você não pode ficar acanhado, nem triste sequer, porque você tem um Cristo, um Jesus que vive, aquele que te salvou e te deu a vida de graça. Amém, amados? Nesta etapa, nós precisamos refletir sobre a Páscoa, sobre a cruz. A Páscoa e sobre a cruz, que são caminhos que vão nos levar para a vida. Amém, povo de Deus? Nós precisamos entender o porquê que nós celebramos a Páscoa. Nós temos que saber entender o ministério da cruz, e nós temos que entender de que, entendendo a Páscoa, entendendo a cruz, nós temos que nos colocar na renúncia, porque a renúncia gera vida. Louvado seja Jesus Cristo. Entendendo a Páscoa, entendendo a cruz, e nós renunciamos essa vida para que nós possamos caminhar na vida que Cristo nos deu. Amém, povo de Deus? Se você não morrer para o mundo, você não está capacitado nem capacitada para servir a Cristo. Posso ouvir um amém? Se você não morrer para este mundo, se você não morrer para o pecado, você ainda não está aprovada, você ainda não está aprovado para servir a Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus está a dizer para os discípulos, diz para a multidão: se você quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém, povo de Deus? Então nós hoje estamos a celebrar a ressurreição de Cristo, amado. Para os católicos, no domingo passado, foi o domingo de Ramos. Amém, povo de Deus? E nós sabemos que a partir de quinta-feira as coisas começaram a acontecer. Sexta-feira foi sepultado, sábado continuou na terra, e hoje, o terceiro dia, Jesus ressuscitou. Posso ver um salva de palmas para Jesus? Gostaria de agradecer a Deus que nos deu a oportunidade de estar aqui, agradecer ao pastor Matumona, apesar embora estar de viagem, Portugal. Saudações também, onde está com a nossa mamã, celebrando o casamento do nosso irmão Elias com a nossa irmã Júlia. Deus abençoe a vida deles. Queremos agradecer também a todos que estão aqui presentes neste dia de chuva, mas não existe nada que pode nos separar do nosso amor, né? O grande amor que nós temos com o nosso Jesus Cristo. Amém? Então agradeço também a tua presença, e eu queria ouvir salva de palmas pela tua presença, pela tua obediência, pela tua entrega, pelo teu sacrifício. Eu sei que você passou lagoas, lamas, tentaste escorregar, mas Jesus te segurou na mão e te trouxe até aqui com toda a segurança e proteção. Louvado seja Jesus Cristo. Então é um motivo de alegria. Amados, nós estamos a falar sobre um tema novo: somos salvos pela graça. Repita comigo: somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. E hoje, queridos amados, eu trouxe aqui um tema que é: a salvação é um presente de Deus. Você vai abrir a tua Bíblia no mesmo livro do tema do mês, Efésios capítulo 2, versículo 8, vamos ler até 10. Efésios capítulo 2, versículo 8 até 10. Quem encontrou, vamos ler. Nos colocamos em pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Eu vou ler em nome de Jesus. Vou ler em duas versões.
Porque pela graça sois salvos. Pela graça somos quê? Não ouvi. Pela graça somos quê? Por meio da fé. E isso não vem de vós. Não vem de? É dom de Deus. É dom? 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se... Para que ninguém se... Para que ninguém se... Para que ninguém se... 10 e último. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. Oh, afinal também Deus prepara. Amém? Há um poder de preparação. Deus prepara. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Palavra da salvação. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus? Aleluia. Eu gostaria de ler aqui outra versão, que diz que, pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. É aqui onde nasceu o nosso tema. A salvação, a graça, é um presente de Deus. Amém, povo de Deus? 9. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. A salvação não é resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. 10. Pois foi Deus que nos fez o que nós somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Louvado seja Jesus Cristo, que Ele já havia preparado para nós. Amados, nós estamos a falar da salvação. E nós trouxemos aqui um subtema: a salvação é um presente de Deus. Diga para o teu irmão: a salvação é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Certamente, amados, a salvação é um presente de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é carisma. Amém? A salvação é um dom gratuito que vem de Deus. Assim também como a graça é um dom gratuito que vem de Deus, amado. Nós somos salvos pela graça e não de graça. Nós somos salvos pela graça. Louvado seja Jesus Cristo. E nós, quando olhamos pelo esse termo graça, a graça é um favor imerecido. Algo que nós não merecemos, algo que nós não pagamos. A nossa salvação foi dada de graça, pela graça. Amém, povo de Deus? Nós merecíamos a condenação por causa dos nossos pecados. Mas Jesus nos salvou, nos libertou pela sua graça. Não merecíamos, pois não pagamos nada, tudo foi gratuito. Louvado seja Jesus Cristo. Tudo foi gratuito. E nós temos que saber, amado, não existe uma outra via. Não existe um ser queira aqui que não possa bater o peito e dizer que não, eu fui salvo pelas minhas obras. Não, a vida que eu tenho é o meu esforço. Não é porque eu sei me cuidar. Não é porque eu sei andar, sei caminhar, não. Amado, mesmo até nós sairmos da nossa casa, chegar aqui é uma graça de Deus. A chuva que Deus faz descer nesta terra, o sol que brilha todos os dias, é graça de Deus. Você nasceu, talvez as pessoas que você nasceu com ele, no mesmo dia, deram entrada com a tua mãe na mesma maternidade, hoje não vivem, e você continua vivendo, é graça. Você estudou com um grupo de pessoas, talvez no início da aula, vocês eram 200, eram 100, eram 50, eram 30, eram 20, mas alguns morreram, e você terminou a formação, você está em pé, é graça de Deus. Você talvez ficou doente e foi acamado para alguns dias, mas você teve alta melhorada, ou alta curada, pela graça de Deus. Amém, povo de Deus? Quando nós olhamos pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26,
A Bíblia vai dizer de que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Você e eu fomos criados de acordo à imagem e semelhança de Deus. E não foi obra tua, não foi obra nossa, nem minha, mas foi a obra de Deus. E tudo isso é igual a graça. Amém, poder de Deus? Nós podemos falar de graça, a graça que nos tem alcançado. Amado, quando nós dormimos, nós estamos parecidos a um semi-morto. Não conseguimos ter noção do que está acontecendo ao nosso redor. Mas, como reconheceu o salmista, diz que me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. É a mão de Deus que tem nos sustentado, é graça. É um favor que tu e eu não merecemos, mas estamos aqui. Você talvez tens um parente, um pai, uma mãe, por causa da doença, uma hipertensão arterial, teve um AVC hemorrágico, teve um AVC isquêmico, mas não morreu, é graça a Deus. Você talvez, hoje você é casado, hoje você é casada, e às vezes se você for fazer uma retrospectiva dos teus fundos monetários, você não era uma pessoa que devia se casar com aquilo que você tinha, com os bens que você tinha, mas pela graça de Deus, você hoje é casado ou é casada. Louvado seja Jesus Cristo. Deus é bom em todo momento. Então nós temos que saber, amados, que a salvação que nós temos não é obra nossa, é obra de Deus. Amém, poder de Deus? É obra de Deus. Por isso é que você, quando lê a Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12, o Atos Bíblia vai dizer de que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E ainda em Atos capítulo 16, versículo 31, nós somos encorajados, diz que crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, poder de Deus? Ao crer em Jesus Cristo, você abre uma porta para que a mesma luz atinja a sua casa. Nós chamamos Jesus Cristo. A transformação que ocorre na tua vida, ela deve ser contagiante e você tornar um meio catalisador de fé para todos aqueles que te conhecem, a todos aqueles que estão ao teu redor, e trazer-lhes a salvação a Cristo. Amém, poder de Deus? A esperança de que depois da salvação é que muitos familiares venham seguir o teu exemplo de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém, poder de Deus? Então, quando nós, na fase em que nós encontramos, na semana em que nós encontramos, nós estamos a falar sobre a Páscoa não ensinou a libertação, a Páscoa não ensinou a salvação. Amém? Jesus é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Não é a data, amados, não é o chocolate, não é o coelhinho que nós vimos ali, mas Jesus é a nossa Páscoa. Amém, poder de Deus? E a palavra Páscoa significa passar por cima. Quando nós lemos a Bíblia no Antigo Testamento, em Êxodo, nós vamos ver de que Deus havia instruído ao povo de Israel que matasse um animal puro, que não fosse impuro, e que colocasse o sangue desse animal nas ombreiras da porta, porque quando viesse o anjo da morte, passasse por cima e poupasse os filhos de Israel. Amém, poder de Deus? Amado, não começa só a levar as coisas assim, você tem que começar a entender o sentido das coisas. Amém, poder de Deus? Jesus ressuscitou, você tem que saber, amado. E o apóstolo Paulo foi claro a dizer que se Jesus não ressuscitasse, o nosso crer, o nosso serviço seria em vão. Amém, poder de Deus? Se nosso viver só se dependesse de comer e beber, nós seríamos os homens, a família mais miserável
desta face da terra. Mas Jesus morreu, foi sepultado. No primeiro dia, a terra não resistiu. No segundo dia, a terra também não resistiu. E no terceiro dia, a terra vomitou Jesus. A terra vomitou. Pensei que você ia aplaudir. Amém, povo de Deus. Então, amados, a salvação é um presente de Deus. A salvação é pela graça. Mas, na verdade, a salvação custou o sangue precioso de Jesus. Louvado seja Jesus Cristo. A salvação custou o sangue precioso de Jesus. O sangue inocente de Jesus. Jesus fez um grande sacrifício ao nos oferecer de graça a tão caríssima e preciosa salvação. Amém, povo de Deus? Por isso é que o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, ele faz menção de que pela graça sois salvos. E o meio no qual vocês foram salvos é a fé. 100% da salvação é mão de Deus, é mão de Jesus. Mas nós somos salvos pela graça por meio da fé. Quer dizer que o instrumento de você receber a salvação é você colocar fé. Se tu crê, tudo é possível naquele que crê. Amém? E nós temos que se entender, amado, diante de qualquer petição ou petição, se este for a petição, esta fila, esta área é a petição, esta área é o poder de Deus. Pedido, desejo, e aqui é o poder de Deus. É a resposta de Deus. Está aqui nesse lado. Entre o pedido de Deus entre o pedido do homem, aliás, e o poder de Deus, ou a resposta de Deus, existe um elemento aqui no meio, que se chama fé. Louvado seja Jesus Cristo. Existe um elemento que se chama fé. A salvação foi dada pela graça. Por intermédio da fé. O meio pelo qual nós recebemos a salvação é fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie, se coloca no alto, andar de costas largas ou ombros largos, de peito estufado para frente, para dizer não, eu fui salvo por causa das minhas obras. Eu fui salvo porque eu, quando andei na terra, ou seja, eu mereço a salvação, porque quando eu andei na terra, estão a ver aquela igreja que está no Benfica, Zona Verde 3, na rua 26, na travessa 7, eu contribuí na construção daquela igreja. Eu é que contribuí nos 50 mil blocos que precisava a igreja. E fui eu que contribuí nos 20 mil sacos de cimento que precisava a igreja. Então, Senhor, eu estou aqui na porta para o céu, eu mereço entrar no céu. Não. O apóstolo Paulo está a dizer para nós que nós fomos salvos pela graça e não pelas obras. O que significa dizer, a nossa salvação é pela graça e não pelas obras. Nós somos salvos pela graça para fazer as boas obras. Louvado seja Jesus Cristo. Você e eu fomos salvos, não por causa das nossas obras, não porque nós dávamos dízimo, nem porque nós dávamos oferta, nem porque nós ajudávamos aquelas pessoas que pediam esmola, nem porque nós ajudamos as pessoas, resgatamos pessoas que estavam em perigo de vida. Não, nós somos salvos pela graça. E por causa da salvação de graça, ou pela graça que nós, o fruto dessa salvação leva você e eu a praticar as boas. O resultado da salvação que nos foi dada pela graça leva você e eu a fazermos as obras. Amém, povo de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, não é força de vocês, não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se coloque ao alto,
Bata no peito. E não existe nenhuma obra, amados, capaz de pagar a salvação. Por isso, amado, para você ser salvo, você precisa apenas confiar na obra de Cristo Jesus. Para você ser salvo, você precisa confiar apenas na obra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Jesus Cristo. E depois da salvação, Cristo nos recomenda a amá-lo, a segui-lo e a servi-lo. Depois da salvação, amado, você precisa amá-lo, você precisa segui-lo e você precisa servi-lo. Louvado seja Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada em ti, vem fazer morada em mim, vem fazer morada em todos nós, que o recebemos como único Senhor e Salvador. Esse Espírito Santo que faz morada em nós, nos dá o poder de nós revelarmos o caráter de Cristo, de revelarmos a natureza, a beleza do caráter de Cristo em nós. Amém, poder de Deus? Por isso é que não bate, não existe concordância para aquela pessoa que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas continuar no mundo, continuando praticando o pecado. Aquele que já está em Cristo já não vive pecando. Amém? O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele disse que aquele que está em Cristo, nova criatura, todas as coisas antigas já, e eis que tudo se fez novo. Amém. Você precisa segui-lo, você precisa amá-lo, você precisa servi-lo. Louvado seja Jesus Cristo. Agora, o que é a graça, amados? A graça é um favor imerecido, é o amor incondicional, é a bondade divina, oferecido gratuitamente à humanidade. Não é por mérito, não merecíamos. Você e eu merecíamos a condenação, a morte eterna, o castigo eterno. Mas Jesus se fez sacrifício. Aquele que não tinha pecado, mas desceu nesta planeta Terra, se fez pecado por causa de você, por causa dele, por causa dela, por causa de nós, para que nos dê essa salvação. Amém? É a generosidade divina, amados. Favor merecido é a graça recebida. Algo de bom que nós não merecemos, que nós recebemos. Algo dado de forma gratuita, sem pagarmos. É um presente de Deus, que não depende de esforços humanos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que isso não é esforço de vocês, para que ninguém bate peito. Amados, quando eu estava a estudar, quando eu estava a fazer a faculdade, o meu professor costumava falar da saúde pública, que neste mundo que nós vivemos, existe muita gente inflamado. Se for homem inflamada, são achados, vivem na vanglória, são orgulhosos. Amém, poder de Deus? Mas saiba que você não é ninguém diante de Deus. Você não é nada sem Deus. Você não pode nada sem Jesus. Então, por que da vaidade? Quando você lê a Bíblia, no livro de Gênesis, você vai entender que você é pó. Alguém entendeu? Você é terra. Você é pó, você é areia. Por isso é que a Bíblia diz que nós do pó viemos e depois fizemos o quê? Voltaremos. Depois nós viemos, depois nós tornaremos a voltar. Então não tem porquê você andar com vaidade. Não tem porquê quando você está a cumprimentar as pessoas, você tem que não dar mais toda a mão. Você só tem perdendo aqui, nesses dedos, aqui, na linha dos dedos. Porque você sente nojo de cumprimentar o teu irmão. Você sente, sei lá, alguma coisa não está bem, amado, não tem porquê. Você é pó. Diga ao teu irmão, você é pó. Você é pó. E do pó voltareis. Você não ouviu? Diga, você é pó. Eu sou pó. E de pó tornarei.
depois voltarei. Não há necessidade. Então há pessoas que andam inflamadas. Por quê? Você está numa empresa a trabalhar. És um chefe, és um diretor da empresa. És um chefe de departamento. Amado, saiba sempre que a resposta é graça. Ainda que você tenha diplomas, você fez a licenciatura, você fez o mestrado, você fez o doutoramento, você é cientista. Saiba que tudo isso não é por causa do diploma, porque muita gente tem diploma, o diploma está a apodrecer ali. E agora que caiu a chuva, se a água entra água, se a casa entra água, já molhou. Ainda que você estudou nas grandes universidades, Harvard, eu tive a graça de ir ver pelo menos a Universidade de Harvard, porque eu fui para a África do Sul com meu filho, e tive a graça de assistir um jogo com a cônsula de Angola, na Nova York, e eu fui ver, ao passar, conheci a grande universidade, falaram no futuro dos grandes presidentes, Harvard, nos Estados Unidos, em Boston. Amado, tudo isso é graça, amado. É graça. Não existe segredo. Amado, quando nós começamos a procurar segredo, métodos, já não é graça. Amém, poder de Deus. O que você é até hoje é graça. Onde você chegou até hoje é graça. É um favor que você não merecia. Favor imerecido. Amém? Então, quando você dorme e acorda, você tem que começar a dar graças a Deus. Quando você sai e volta, é graça. Amém? Você mesmo quando você entra na estrada boa de carros, quando você está a atravessar, é muitos carros, muitas viaturas. Mas se você atravessa, você faz a travessia da estrada e volta, sai e volta com paz, com segurança, é motivo de você dar graças a Deus. Amém? E o que é a salvação? A salvação é resgate do poder. Resgatar alguém do poder de alguém, da penalidade do pecado, oferecendo reconciliação com Deus. A salvação também é considerada um presente gratuito de Deus, fruto de sua graça e do seu amor. Não é mérito ou esforço humano, recebido pela fé em Jesus Cristo que pagou pelos nossos pecados. Amado, quem pagou naquela cruz não foi você, nem a tua mãe, nem o teu pai, nem os teus irmãos, nem o rico da tua família, nem o rico do bairro, da aldeia, da cidade, do estado, mas foi Jesus que pagou o grande preço. Nós fomos comprados por um grande preço. E a Bíblia faz a menção de dizer que você e eu não fomos comprados nem pelo ouro, nem pela prata, mas foi o sangue de Jesus, derramado lá na cruz de carvalho, lá em Golgota. Jesus, Gálatas vai dizer, Jesus se fez maldição, se fez maldito, carregando a tua maldição naquela cruz. Amém, poder de Deus. Então Ele merece toda a honra e toda a glória é para Ele. Amém. A salvação oferece uma nova vida, amados. A salvação nos oferece a garantia de uma vida eterna. A salvação é uma dádiva merecida. Agora, amados, por que que nós somos salvos? Qual é o objetivo, o propósito da salvação pela graça? Por que Deus nos salvou? Por que Jesus veio morrer por nós? Primeiro objetivo é para que nós fôssemos libertados do pecado e da condenação. Amém? É para que nós fôssemos libertados da condenação, aliás, do pecado e da condenação. Amado, quando nós lemos João capítulo 3, versículo 16 até 18, quem pode abrir, faz favor? João 3, 16 a 18. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo começa a dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas que tenha vida eterna. Amém. Continuando mais, ele vai dizer o quê? Continua, seu irmão.
Assim diz a palavra do Senhor em João 3, 16 Amém. a 18. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém. 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. 18 e último. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Aquele que não crê já está condenado. Mas nós que cremos, somos livres. Somos libertados. Então, um dos objetivos e propósitos da salvação, de graça ou pela graça, é libertação do pecado e da condenação. Amém. O segundo objetivo é a transformação de vida. Em outras palavras, santificação. A graça não é apenas um perdão, mas a graça educa-nos. A graça capacita o crente a renunciar aquilo que é impiedade, aquilo que são as paixões da carne, aquilo que são paixões mundanas, e viver de uma forma justa, sustentável, santa e sensata. Amém, povo de Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Deus é bom em todos os momentos. Amado, nós fomos salvos com o objetivo de ser transformados a vida, viver a santificação. Razão para a qual a Bíblia vai dizer: sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Sede santos, assim como o vosso Pai é santo. Amado, viver a santidade, nós somos santos porque nós fomos separados. Viver a santidade é rejeitar tudo quanto ofende a moral de Deus. É se abster de tudo quanto ofende a lei de Deus. Amém, povo de Deus? É fazer as boas obras, é andar na verdade. E eu gosto daquilo que o Tito coloca. O apóstolo Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Tito, que nós estudamos, o livro que nós estudamos no mês passado, aqui no estudo bíblico, o Tito vem dizer de que, o apóstolo Paulo vem dizer para o Tito, de que tem que haver na igreja do Senhor, mulheres, ele começa com os velhos, depois vai para as mulheres idosas, depois desce para os jovens. Ele fala para os idosos a serem homens irrepreensíveis em suas casas, em suas famílias. Ele fala para as idosas, as mulheres, que sejam irrepreensíveis também. Mestras do bem, fazendeiros do bem, não homens e mulheres entregues ao vinho. Amém, povo de Deus? Em terceiro lugar, um outro objetivo do propósito da salvação pela graça é a produção de boas obras. Nós dissemos que, embora as boas obras não salvam, mas nós somos salvos para fazer as boas obras. As boas obras que você faz e eu são resultado da salvação. Amém? Ninguém é salvo por fazer boas obras, amados. Mas nós somos salvos para fazer as boas obras. Como fruto da salvação, você e eu somos orientados, somos convidados a responder a fazer a boa obra. Amado, nenhuma relação acontece, tanto faz a relação cotidiana e fundamentalmente a relação com Deus, não se faz sem respostas. É só vocês olharem para um casal. O que mantém o casal longos anos de vida, além de Deus, é a resposta que a esposa dá ao marido e a resposta que o marido dá à esposa. Nada é feito sem resposta, amado. Tudo começa em ser e termina em fazer. Você não me entendeu? Tudo nessa vida
Começa em ser e termina em fazer. Nós somos chamados a sermos verdadeiros cristãos. A sermos o verdadeiro sal desta terra. E a verdadeira luz deste mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13, 14 a 16. E um parente para o irmão. Se você quer aprender como apresentar-se como um homem com caráter, ou seja, as verdadeiras características de um verdadeiro cristão, você encontra no livro de Mateus. Começa no capítulo 5, o Sermão do Monte, vai para o capítulo 6 e termina no capítulo 7. Amém? Aí está a falar sobre as características de um verdadeiro cristão. O que um verdadeiro cristão deve espelhar como caráter. Amém, povo de Deus. Em quarto lugar, os principais objetivos e propósitos da salvação da graça, ou pela graça, é a doação e nova criatura. Amado, a graça nos torna filhos de Deus. A salvação nos torna filhos de Deus. Nós tornamos a doação em nova criatura. Amém, povo de Deus. A graça torna o pecador como filho de Deus. Nos torna uma nova criatura em Cristo. Nós recebemos uma nova identidade. E quando nós falamos aqui sobre identidade nos meses passados, nós falamos de que uma das características da nova identidade é porque nós somos abençoados. A segunda característica da nova identidade é porque nós somos filhos de Deus. A terceira característica de que nós carregamos a identidade de Deus é que nós somos libertos. Nós somos salvos. Nós somos perdoados. Amém, povo de Deus? Nós nos tornamos a justiça de Deus. Amém, povo de Deus? Em último lugar, um outro princípio, ou os principais objetivos e propósitos da salvação pela graça, é a esperança da eternidade. O objetivo da salvação é a esperança da eternidade. O objetivo final é a santificação plena, amados. É uma vida eterna, que nós estamos aguardando a manifestação da glória de Jesus Cristo. A justificação própria não leva-nos de lado nenhum. A graça que nós recebemos tira do homem o orgulho, a vanglória, a vaidade. Amém, povo de Deus? Deus é bom em todo momento. E eu queria falar também aqui sobre os benefícios da salvação pela graça. Existem benefícios na qual nós fomos salvos pela graça. Nós ganhamos benefícios. Amém, povo de Deus? E esses benefícios, para aquela pessoa que não é salva, não tem. Amém? E existem consequências para aquelas pessoas que falharam em entender a salvação de graça. Amém, povo de Deus? Então, um dos benefícios da salvação pela graça, primeiro, a salvação nos libertou da maldição. A salvação te libertou, me libertou da maldição do passado, amados. Amém? Gálatas 3, 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição. Louvado seja Jesus Cristo. Então a salvação pela graça, ela trouxe benefícios. E um dos primeiros benefícios é que a salvação te libertou da maldição do passado. Toda a maldição do passado foi passada. Você já não tem nenhuma maldição. Cristo libertou de toda a maldição que você estava posta. Amém, povo de Deus? Quando nós lemos Gálatas 3, 13, nós vamos entender. Gálatas 3, versículo 13. E em João 8, 36, a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então você não pode mais estar se condenar. Você foi livre de toda maldição, amado. Amém, povo de Deus? Segundo benefício da salvação pela graça, a salvação pela graça te libertou de todas as
cargas de enfermidade. A salvação de graça, ou pela graça, libertou você e eu de todas as garras de enfermidade, de todas as doenças. Amado, por isso é que você tem que saber orar de acordo com a palavra de Deus. Quando você está a orar a favor das promessas de Deus, ou de acordo às promessas de Deus, você está a voltar a Deus naquilo que Ele falou. Isaías, capítulo 53, versículo 4 a 5, a Bíblia vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Amém, poder de Deus. Ele começa, verdadeiramente, Ele levou a nossa dor, as nossas enfermidades. Foi castigado por nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. O castigo de toda a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Então você tem cura em Cristo Jesus. Mesmo que você esteja no auge da febre, no auge da dor, você tem que crer que eu tenho cura em Cristo Jesus. Você às vezes só vai no hospital, só vai para a clínica, vai para um posto médico, para o centro de saúde, para cumprir formalidade. Porque Deus é que deu inteligência, sabedoria aos médicos e aos doutores. Mas que você quando vai, você carrega esse senso de responsabilidade. Você carrega esse senso de confiança, de que eu estou aí para o hospital, mas eu sou curado em Cristo Jesus. Só estou aí para tomar um paracetamol, só estou aí para tomar uma dipirona, só estou aí para fazer algum exame de sangue, de urina, para ver o que está mal. Mas eu já estou curado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem a garantia de cura, amados. Amém? Em terceiro lugar, a salvação concede-te uma nova natureza. Já falamos. A salvação nos trouxe uma nova natureza, amados. Nós somos novo. Agora sou novo em Cristo Jesus. Agora você é novo em Cristo Jesus. Agora você é nova em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amar, você tem que espelhar o caráter do verdadeiro cristão, da verdadeira identidade. E quando se fala que nós carregamos uma nova natureza, somos nova criação, está a dizer, em outras palavras, que Cristo vem fazer morada em você. Cristo é nova criatura em ti. Cristo é que veio trazer as mudanças da natureza em ti. Ele veio habitar em ti através do seu Espírito. Amém? Deus é bom. Em todo momento. Há outro benefício da salvação, é que a salvação te garante um futuro glorioso. Ele te garante um futuro glorioso, a salvação. Jesus Cristo é a tua vida vitoriosa, amado. É a tua vida do futuro. Jesus Cristo é a tua vida e futuro, amado. Você tem que saber isso. Vivendo em Cristo é garantia de um futuro glorioso. Amém, poder de Deus? É garantia de um futuro glorioso. Em quinto lugar, é o último, a salvação te faz viver segundo a vontade de Deus. A salvação te faz você viver segundo a vontade de Deus. A salvação nos faz viver segundo a vontade de Deus. Nos leva a andar segundo a vontade de Deus. E amado, quando nós estamos a orar, não é outra coisa. Nós estamos a mostrar que nós somos dependentes deste Deus. Quem ora, mostra que depende de Deus. Quem ora, mostra que ele vai conhecer a vontade de Deus. Nós quando vamos orar, nós vamos para buscar conhecer a vontade de Deus. E em segundo lugar, buscar as suas instruções. É chegar perante o Senhor e dizer, Senhor, hoje é domingo, dia 5 de abril, qual é o teu propósito? O que é que o Senhor quer que eu faça? Onde quer que o Senhor quer que eu vá? Quais são as almas sedentes que têm sede? Quais são as almas famintas que têm fome?
Manda-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, povo de Deus? Quem é salvo tem que ter essa liberdade de expressão. Amado, o Espírito Santo que veio fazer morada em ti, nem para te pôr você caladinho. Você pode ser calado de nome, mas não nos atos, não nas ações. Amém? Você precisa se movimentar para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Foi pela qual você foi salvo. Foi o objetivo pela qual nós somos salvos. Não é para ficar estátuas, parados. Amado, quando você lê a Bíblia em Gênesis, a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia, ela não está parada, ou não está parado. Ele está em movimento. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava por sobre as águas. O que é que significa movimento. E por que você é parado? Pergunta na tua irmã, por que você é parado? Pergunta para a irmã, por que você é parada na obra do Senhor? Não seja parado. Diga para ele, não seja parado. Não seja parada. Levanta e faça a obra do Senhor. Amém. Nós fomos salvos pela graça, amados. Não é pelas nossas obras. Mas a salvação impulsiona-nos, nos leva a fazer as boas obras. E quais são essas boas obras? Quais são essas boas obras, amados? Quais são essas boas obras que a Bíblia nos manda fazer? Quais são essas boas obras, amados? São muitas boas obras. São muitas boas obras que nós precisamos fazer. Louvado seja Jesus Cristo. Deus é bom em todos os momentos. A primeira boa obra, amado, que essas boas obras que a Bíblia nos faz lembrar, que faz menção, é viver em santidade. Quem vive em santidade manifesta o caráter de Deus. Amém? Quem vive em santidade manifesta o caráter de Deus no seu dia a dia, no seu percurso, na sua trajetória, no seu tempo enquanto aqui na terra. Em segundo lugar, as principais boas obras que a Bíblia faz menção aqui, em Efésios capítulo 10, é amar e servir ao próximo. É amar e servir ao próximo. O que a Bíblia vai falar? Amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amar ao próximo como a ti. Amado, não é como você dizer que você ama a Deus, se o teu irmão, o teu próximo, que está ao teu lado, que você convive com ele, que você cruza com ele todo dia aqui na igreja, que você cruza com ele lá na vizinhança, no trabalho, na escola, na praça, no escritório. Se você não ama, se você não tem amor para com essa pessoa, não é possível você dizer que eu amo a Deus. Sim, senhor, nós amamos a Deus. Não, eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Na igreja tem nenhum falto. Pode chover, pode haver terremoto. Eu não falto na igreja, eu estou sempre. Uma das formas de amar a Deus é amar ao próximo. Uma das maneiras de servir a Deus é servir ao próximo. Por isso que eu gosto daquele provérbio, daquela parábola, aliás, não é provérbio, daquela parábola que está em Lucas capítulo 10, começando no versículo 25 até o versículo 37. Aquele fariseu que vem para Jesus, para testar Jesus, ele faz uma pergunta boba. Ele diz: o que fazer para alcançar o reino dos céus, o reino de Deus? Jesus sabia que ele não tinha interesse para a salvação. E a segunda pergunta ele diz: quem é o meu próximo? Porque para aquele fariseu, o próximo dele era judeu. As pessoas compartilhavam com ele o mesmo culto, as mesmas reuniões.
Amém, povo de Deus? E Jesus pega o exemplo desta parábola. Diz: havia um homem que descia, saindo de Jerusalém para Jericó. Foi batido quase morto, deixado semi-morto. Passou o sacerdote. Olhou, como também estava despido, nu, a face não estava a se ver. Esse não é nosso, esse não é do Sanael, esse não é do Centro de Nações Eleitas de Deus, esse não pertence ao Ministério Internacional da Paz, esse não é do nosso. Foi embora. Passou também o levita. Levita é fogo, quando vem mesmo do cavalo, ele está a dançar, está a cantar pelo caminho. Olhou, se o bolso passou, quem é eu para parar? Também deu meia curva, andou, tirou. E a Bíblia diz que descia o samaritano com seu cavalo. Olhou, parou, desceu. Não queria saber quem era, mas entendeu que esse é o meu próximo. Carregou. E nós conhecemos a história. Amado, eu gostaria de terminar no versículo 10, que diz que porque somos feitura sua. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua. Nós somos feitos pelo desenho usado pelo dedo do próprio Deus. Ou seja, irmão, você foi desenhado pelo dedo de Deus. Você é a imagem da arquitetura artística de Deus. Deus é que te desenhou. Você é feitor, você foi feito pelo dedo do próprio Deus. Você é poema ou poesia de Deus. Amém, povo de Deus? E ele continua: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Não é pelas, mas é para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, povo de Deus? As quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nele. Há um propósito, amado. E eu gostaria de terminar dizendo que eu, às vezes, quando olho para a minha vida, eu digo: o meu nascer, o meu crescer, entrei na escola, formei-me, casei, tenho filhos. Tudo isso é pela graça. E eu faço um recuo, volto um pouquinho para trás. Quando eu me casei, foi em junho de 2008, 14 de junho de 2008. Amados, na véspera de casamento, faltando alguns dias para o casamento, já tínhamos feito o alambamento, casamento tradicional. Faltava 3, 4, 5 dias para o casamento civil, casamento religioso. Eu fiquei extremamente doente. Não é doença pequeno, porque tem doença pequena, tem média, tem grande, aquelas doenças mesmo que o próprio médico bate a cabeça, olha no livro, busca. Amém, povo de Deus? Eu fiquei internado. Eu não entendi que depois dos exames, o médico veio me apresentar o raio-x, disse: ei, doutor, na altura está a fazer o 5º ano da faculdade de medicina. Doutor, você tem que internar. Eu disse: não, eu vou casar essa semana. Hoje é segunda-feira, sexta-feira eu tenho um casamento. Discussão veio. A conclusão foi que eu fiquei internado, amado. Eu fiquei internado. Cada dia que passava, cada dia que se aproximava o casamento, os sinais e sintomas, as crises, a dor, os vômitos sempre aumentavam. Amados, eu sei o que é vomitar sangue. Eu sei qual é a dor de alguém que está com uma insuficiência respiratória. Alguém que está com dispneia, dificuldade respiratória. Eu conheço. O que é passar para um oxigênio? Eu conheço. Amado, existem coisas que nós passamos. Deus é que está nos preparando. É Deus no preparo. Para que nós amanhã possamos falar verdadeiramente o que é ficar doente, o que é ficar internado.
Amém, povo de Deus? Mas hoje, se eu vivo, se hoje estou aqui, a pregar a palavra de Deus, a ministrar a palavra de Deus, é graça. Tudo isso é graça. Casamos pela graça, temos filho pela graça, trabalhamos pela graça. Os carros, as casas que nós temos, tudo é graça. Os conhecimentos que nós temos é graça. É graça. Mesmo quando você vê alguém que está pregando, está a sair fogo na boca, é graça, amados. Mesmo que ele está pregando, está a ministrar, pessoas estão a cair, é graça. É graça de Deus. Nós mesmos não somos nada, não podemos fazer nada. Amém. E quando nós olhamos pela história de Mefibosete na Bíblia, a Bíblia diz que Mefibosete foi aleijado. Ficou aleijado por causa da condição da guerra, correndo, fugindo com a sua babá, ele caiu e ficou aleijado. Mas a Bíblia diz que Davi, quando subiu como rei, ele lembrou do seu amigo Jonathan. Amém, povo de Deus? E mandou trazer o único filho da família, da linhagem do seu amigo. Chegou até a casa do rei, sentou-se e comeu frente em frente com o rei. Tudo isso é trabalho de graça. É a obra de graça. A Bíblia faz menção de que o apóstolo Paulo era perseguidor dos cristãos. Amado, mesmo estando aqui essa hora, sentados, bem posicionados, bem vestidos, ouvir a palavra de Deus é graça. Existem países que nem essa Bíblia você pode andar com ele, nem pode ver a folha, nem a cor dessa Bíblia, nem ela ser citada, nem ela ser lida. Mas nós estamos aqui reunidos, estamos a falar em alta voz, estamos a pregar a palavra, estamos a falar de Jesus. Existem lugares nem Jesus pode ouvir. Você é morto, você é atirado na vala. Amém, por Deus. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, o dia que cruzou com Cristo ao caminho de Damasco, amado, aquilo só foi graça que o alcançou. E ele sofreu a transformação ao ponto de se tornar o grande apóstolo que escreveu mais de 13 textos, livros nesta Bíblia. Amém, povo de Deus? Quando nós olhamos o trabalho feito pela graça de Cristo Jesus, que veio fazer morada em nós, que veio viver em nós, que veio assentar em nós, na vida do José, a Bíblia diz que foi odiado pelos seus próprios irmãos, porque ele contava os sonhos que ele tinha por parte de Deus. E a partir daquele momento ele começou a ser odiado pelos próprios irmãos, ao ponto de ser vendido e parar na casa de Potifar. Mas amados, às vezes onde o dinheiro não consegue chegar, a graça, onde o homem não consegue chegar, a graça chega. A Bíblia diz que ele foi vendido, posto na casa do Potifar, lhe acusaram. A mulher do Potifar queria deitar-se com José. Foi preso porque a mulher queixou: esse teu homem que você colocou, esse mordomo que você colocou, olha só, queria deitar comigo. E José, que não é levado ao preso, foi levado preso. Mas mesmo na cadeia, como copeiro, a Bíblia diz que ele foi exaltado até o lugar do governador. Para você sair de um simples para o lugar alto, é resultado de graça. É a graça. É a graça, amados. Lembra sempre disso, é a graça. Onde você está é a graça. O que você tem é a graça. Amém. A graça salvífica. É por isso que nós estamos aqui. A graça libertadora. A graça maravilhosa. É por isso que nós estamos aqui. Deus é bom em todos os momentos. Até aqui a palavra de Deus. Se coloca em pé em nome de Jesus. Se coloca em pé em nome de Jesus. Aleluia.
Eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui, que nunca recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador na tua vida. Às vezes você nunca entendeu que você foi salvo pela graça. Às vezes você nunca entendeu a voz da salvação. Às vezes você nunca entendeu a voz do Espírito Santo. Mas você está aqui. Eu quero te convidar nessa manhã. Venha, abra o teu coração e entrega esse coração para Deus. Entrega a tua vida para Deus. Ele vai te dirigir, Ele vai te orientar, Ele vai te capacitar. Amém. A verdadeira graça, amados, escuta bem, não é licença para o pecado. A lei nos condena. A lei vai te dizer: você é pecador, você é prostituta, você matou, você destruiu. Mas a graça, ela chega e nos lava, nos limpa. Amém, poder de Deus? Então a graça, a verdadeira graça não é licença para pecar, mas é força para viver em gratidão. E as boas obras é o reconhecimento que a salvação é 100% mérito de Cristo, mérito de Jesus. Então, se você está aqui, amado, você nunca entregou a tua vida, o teu coração a Jesus, o dia é hoje e agora. Amém? O dia é hoje e agora. Amado, você tem que fazer declaração pública que a partir de hoje eu abro meu coração para receber Jesus como único e salvador da minha vida. Você tem que fazer esse voto. Feche os teus olhos. Não precisa você olhar quem está a vir, quem não está a vir. Mas eu quero que você abra teu coração e venha aqui na frente. Nós vamos orar para você. Se você também nunca entendeu bem a voz do Espírito Santo, vem aqui, nós vamos orar para você. Se você nunca entendeu o sentido da salvação na tua vida, na tua casa, na tua família, vem aqui, nós vamos orar para você. Ele morreu por nós. Ele foi castigado por nós. Nós alcançamos a vitória que nós temos. O triunfo que nós temos foi a obra de Jesus, realizado naquela cruz. Ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou sobre a morte. Somos encorajados, amados. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. O momento é hoje e agora, em nome de Jesus. Aleluia. Estou à tua espera em nome de Jesus. Eu sei que você está ali, mas vem em nome de Jesus. Jesus está a dizer: se vocês sentirem vergonha de mim ao lado dos homens, eu também sentirei vergonha de vocês ao lado do meu Pai. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você tem uma fé que resiste ao medo. Você carrega uma fé que resiste à dúvida. Você carrega uma fé que resiste à incredulidade. Então vem aqui na frente. Abra teu coração para Jesus. Diga: Senhor, eu quero te receber como único e suficiente Salvador da minha vida, de hoje para sempre. Eu abro meu coração para ti, somente para te servir. Aleluia, para te seguir, para servi-lo, para amar-te em todo o tempo da minha vida aqui na terra. Senhor, apaga o meu nome no livro da morte e aponta o meu nome no livro da vida. No nome de Jesus. O Espírito Santo é atraído por um coração genuinamente transparente. O Espírito Santo é atraído por um coração honesto, um coração sincero, um coração fiel. Aleluia. A Bíblia declara que há alegria no céu para uma alma que se arrepende. Seja promotor de banquetes no céu. Oh, aleluia. Anunciando o Evangelho de Deus vivo. Amado, nós não estamos aqui para defender placas de igreja, mas nós estamos aqui para defender o Evangelho. Nós estamos aqui
a favor do Evangelho. Aleluia. Pai da glória, eu estou entregando a tua filha nas tuas benditas e poderosas mãos. Ela que foi impactada pela voz de Cristo, pela voz da palavra, pelo poder da palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o poder e espírito para os simplexos, ó Pai. Que essa palavra reina no seu coração. Que essa palavra, oh aleluia, funciona na sua vida, no seu coração, Pai. Ela que hoje entendeu abrir o seu coração para receber Jesus Cristo como único Senhor Salvador na sua vida, Pai. O Senhor esteja com Ele, reina com Ele, guia ela em todos os propósitos da sua vida, Pai. Que os seus planos e projetos sejam alinhados à tua vontade, ao teu desejo, em nome de Jesus. Ela é livre de toda condenação, ela é livre de toda maldição, ela é livre de todo o castigo do diabo. Ela não vive da escravidão do pecado, ela não é escrava do pecado, ela não é filha do diabo, mas ela é filha de Deus. Ela é propriedade exclusiva de Deus. No nome de Jesus nós te exaltamos, nós te bendizemos, ó Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus te ama. Obrigado, Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus. Outra vez, Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela dádiva da salvação. Ao entregar o teu filho Jesus para morrer no nosso lugar. Pai, o sacrifício feito na cruz. Hoje nós alcançamos a vida eterna. Jesus é que pagou o preço impagável para que nós tivéssemos a vida eterna. Pai, que a minha vida continue a glorificar o teu nome, que eu continue a andar no temor, que eu continue a andar na santidade, segundo a tua vontade e os teus propósitos na minha vida. Em nome de Jesus nós oramos. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Palma para Jesus. Ora a Deus. Vou chamar a nossa